Com os filhos morrendo de fome na seca, a viúva planta a última semente e clama a Deus, o milagre da provisão que reverteu a miséria. O sol descia no horizonte do sertão como uma bola de fogo impiedosa, tingindo de vermelho sangue aquela terra rachada que já não conhecia a misericórdia da chuva há mais de 2 anos. Era 1953, e o povoado de Riacho Seco, no interior mais esquecido do sertão nordestino, agonizava sob o peso de uma seca que parecia não ter fim. As cisternas haviam secado, os açudes viraram crateras de barro endurecido. O gado, que um dia foi a riqueza daquelas famílias, agora eram apenas esqueletos branqueados, espalhados pela caatinga morta. No meio daquela desolação, numa casa de taipa que mais parecia um túmulo de barro, vivia a viúva Iara com seus 3 filhos, João, de 9 anos, Maria, de 6, e o pequeno Pedro, de apenas 3 anos. Iara tinha 32 anos, mas o sofrimento esculpira em seu rosto a marca de quem viveu 60 invernos. Seus olhos fundos guardavam lágrimas que já não caíam, porque até a água do pranto havia sido consumida pela miséria. Fazia 4 dias que os meninos não comiam nada, além de um caldo ralo feito com as raízes de xique-xique que Iara conseguira arrancar da terra dura. As crianças já não tinham forças nem para chorar. João, o mais velho, estava deitado numa esteira rasgada, com os olhos vidrados no teto de palha. Maria abraçava a boneca de pano que a mãe fizera com retalhos, mas seus bracinhos magros tremiam mesmo com o calor infernal. O pequeno Pedro, cujas costelas se podiam contar sob a pele, mamava no peito vazio da mãe, procurando um leite que há muito havia secado. Iara olhava para seus filhos e sentia o coração se despedaçar. Ela era viúva há 1 ano e meio, desde que seu marido, Severino, morrera de febre amarela tentando buscar trabalho na cidade grande. Desde então ela lutara sozinha, vendendo os poucos animais que tinham, trocando as últimas joias por farinha, queimando os móveis para fazer fogo. Mas agora não havia mais nada, absolutamente nada. Naquela tarde de quinta-feira, Iara vasculhou cada canto da casa pela 10ª vez. Revirou os potes de barro vazios, sacudiu os sacos de estopa que um dia guardaram feijão e milho. Varreu o chão de terra batida, esperando encontrar algum grão esquecido. Nada. O vazio era total, absoluto, desesperador. Era como se Deus mesmo tivesse virado o rosto para aquele pedaço esquecido do mundo. Os vizinhos também não tinham nada para oferecer. Dona Francisca, a vizinha mais próxima, havia perdido 2 filhos na semana anterior. O velho Antônio comia cactos e dizia que preferia morrer logo. As famílias que ainda tinham alguma coisa escondiam com medo, porque a fome transformava até os homens mais honrados em feras desesperadas. O povoado todo cheirava a morte, e o silêncio pesado era quebrado apenas pelo vento quente que varria a poeira e pelo choro fraco das crianças que ainda tinham lágrimas. Quando a noite caiu, trazendo um alívio pequeno ao calor, mas nenhum alívio à fome, Iara sentou-se na soleira da porta. Seus filhos dormiam inquietos, gêmeos nos pesadelos da fome. Ela olhou para o céu estrelado e sentiu algo morrer dentro de si. Não era esperança, porque esperança ela já não tinha. Era o último fio de resistência, a última gota de força que a mantinha em pé. Amanhã, pensou ela, amanhã os meninos não vão mais acordar. E talvez seja melhor assim. Talvez a morte seja mais misericordiosa que esta agonia sem fim. Mas então, quando se levantou para entrar e se deitar ao lado dos filhos pela última vez, seus dedos trêmulos tocaram algo no bolso do vestido rasgado. Era um pequeno saquinho de pano, tão leve que ela havia esquecido que estava ali. Com mãos trêmulas, Iara abriu o saquinho sob a luz fraca da lua. Lá dentro, solitária, estava uma única semente de milho. A última semente. O último suspiro de uma vida que um dia foi abundante. Ela fechou os olhos e apertou aquela semente contra o peito, sentindo o peso do universo inteiro naquele grão minúsculo. Comente aqui de qual cidade você está vendo o sofrimento de Iara e a seca. O amanhecer chegou cruel, como todos os outros. O sol nasceu sem piedade, prometendo mais um dia de tormento sob o calor que derretia até as pedras. Iara não havia dormido. Passou a noite inteira sentada no chão de terra batida,
olhando para aquela semente de milho que segurava na palma da mão. Uma única semente, o último pedaço de esperança ou a última refeição. A escolha mais terrível que uma mãe poderia enfrentar. Quando a luz do dia entrou pela fresta da porta, João acordou primeiro. O menino se arrastou até a mãe, e seus olhos grandes e fundos brilharam ao ver algo na mão dela. Mãe, é comida? A voz dele era apenas um sussurro rouco. Maria acordou em seguida, e logo o pequeno Pedro também. Os três se aproximaram como passarinhos famintos, fixando o olhar naquela semente como se fosse um tesouro do rei. Yara sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ela poderia torrar aquela semente, moê-la, fazer uma papa minúscula que não mataria a fome, mas daria aos filhos mais um dia de vida, apenas mais um dia. E depois seria o fim, a morte certa, ou ela poderia fazer o impensável, o impossível. O absurdo que sua mente lhe sussurrava desde a noite anterior, quando encontrou a semente. Meus filhos, disse Yara com voz trêmula, fechando a mão sobre a semente. Isso aqui não é para comer agora. Isso aqui é nossa esperança. João, mesmo com apenas 9 anos e o corpo consumido pela fome, entendeu o que a mãe estava dizendo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, a gente vai plantar? Mas a terra está seca. Não tem chuva. Como é que vai nascer alguma coisa? Yara puxou os 3 filhos para perto de si, abraçando aqueles corpinhos magros e quentes de febre. Meu filho, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que se a gente comer essa semente hoje, amanhã a gente morre de qualquer jeito. Mas se a gente plantar, se a gente tiver fé, talvez Deus faça um milagre. Talvez Ele mande a chuva, talvez Ele se lembre da gente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. As crianças olhavam para a mãe com uma mistura de medo, confusão e uma fagulha minúscula daquilo que um dia foi esperança. Maria começou a chorar baixinho. Mas eu tô com fome, mãe, eu tô com muita fome. Pedro, pequeno demais para entender, apenas repetia: fome, mãe, fome. Naquele momento, a vizinha Dona Francisca apareceu na porta. A mulher, ela mesma, um esqueleto ambulante, ouvira a conversa. Seus olhos arregalados de incredulidade fitaram Yara. Mulher, você tá ficando louca? Você vai plantar a última comida que você tem? Nessa terra, sem chuva, sem nada? Você vai matar seus filhos por causa de uma ilusão. Outras vizinhas começaram a se juntar. Dona Maria José, que perdera um bebê na semana anterior, gritou: Yara, pelo amor de Deus, dá essa semente para as crianças comerem. Amanhã você procura outra solução. O velho Zé da Baixa, apoiado em sua bengala, balançou a cabeça. Moça, eu respeito a fé, mas isso não é fé, é loucura. Deus ajuda quem se ajuda, e você tem que alimentar esses meninos agora. Yara levantou-se segurando a semente com as 2 mãos, como se segurasse a própria vida. Suas pernas tremiam, mas sua voz saiu firme. Vocês podem me chamar de louca, podem dizer que eu estou matando meus filhos, mas eu vou fazer o que meu coração está mandando. Eu vou plantar essa semente e eu vou pedir a Deus que Ele multiplique. Porque se eu der para os meus filhos comerem hoje, amanhã a gente morre do mesmo jeito. Mas se eu plantar com fé, Deus pode fazer o impossível. Os vizinhos balançaram a cabeça, alguns com pena, outros com raiva, todos com incredulidade. Você vai ver, disse Dona Francisca ao sair. Você vai ver que Deus não faz milagre para louco. Você vai enterrar seus filhos por causa de um grão de milho. As palavras ficaram ecoando no ar pesado, mas Yara não vacilou. Ela olhou para os filhos, viu o medo nos olhinhos deles, mas também viu algo mais, uma confiança cega na mãe, uma aceitação do sacrifício. Vocês confiam na mãe? Perguntou Yara, ajoelhando-se na frente deles. Os 3, mesmo fracos, acenaram que sim. Então vamos fazer uma coisa que vai mudar nossa vida. Vamos plantar essa semente e vamos orar. E Deus vai responder. Eu não sei como, mas Ele vai responder. Naquele momento, Yara tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não seria a última refeição, seria a última semente de fé, o último ato de sacrifício. O gesto mais radical que uma mãe poderia fazer. Abrir mão do hoje para confiar no amanhã de Deus.
mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem saber se veria o sol nascer no dia seguinte. Deixe seu amém, se você teria a coragem de sacrificar o último para Deus. Era meio-dia quando Yara saiu de casa, carregando uma enxada velha e enferrujada. A última semente de milho amarrada num pedacinho de pano junto ao peito, e seus 3 filhos caminhando atrás dela como uma procissão de fantasmas. O sol estava no ponto mais alto e impiedoso, transformando o chão em brasa. Cada passo era uma tortura, mas Yara seguia em frente, os olhos fixos num pedacinho de terra aos fundos da casa, um lugar onde um dia existiu uma pequena roça. Os vizinhos saíram de suas casas para observar. Formou-se uma pequena multidão de gente esquelética, olhares vazios, comentários sussurrados. Ela enlouqueceu de vez, dizia alguém. Coitada, a fome subiu para a cabeça, comentava outro. Isso é um desrespeito com Deus, testar o Senhor dessa maneira, resmungava uma velha beata. Mas Yara não ouvia nada. Ou melhor, ouvia tudo, mas escolheu não deixar que a incredulidade dos outros contaminasse o último fio de fé que ainda segurava. Quando chegou ao pedaço de terra, Yara cravou a enxada no chão. A terra estava tão dura que a ferramenta quase não penetrava. Era como tentar cavar concreto. Suor escorria pelo rosto magro de Yara, misturando-se com lágrimas que ela já não tentava esconder. João, vendo o sofrimento da mãe, pegou um graveto e tentou ajudar a soltar a terra. Maria juntou as mãozinhas em oração, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Pedro, o pequeno, sentou-se na sombra magra de um pé de juazeiro morto, abraçado à barriga vazia. Depois de quase 1 hora de trabalho que consumiu as últimas forças que Yara tinha, ela finalmente conseguiu abrir um buraquinho na terra. As mãos sangravam, feridas por bolhas que estouraram. O corpo tremia de fraqueza, mas ela não parou. Com toda a delicadeza do mundo, Yara tirou a semente do pano e a segurou diante dos olhos. Por um segundo, uma voz dentro dela gritou: "Come! Come agora! Alimenta essas crianças!" Mas outra voz, mais profunda, mais poderosa, sussurrou: "Planta, confia, sacrifica." Yara beijou a semente. As lágrimas caíram sobre ela, batizando-a com sal e dor. Então, com mãos trêmulas, ela colocou aquele pequeno grão de milho no buraco que cavara. Cobriu com terra seca, dura, morta. Alisou o chãozinho com as mãos ensanguentadas. E então, algo extraordinário aconteceu. Yara ajoelhou-se diante daquela terra. João, Maria e Pedro ajoelharam-se ao lado dela. E ali, sob o sol escaldante, diante dos vizinhos incrédulos, aquela mãe viúva, faminta, desesperada, ergueu as mãos para o céu e começou a orar. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração teológica. Foi um grito de alma, um clamor de desespero, um ato de fé que rasgou os céus. "Senhor", gritou Yara, a voz ecoando pelo povoado silencioso, "eu não tenho mais nada. Eu dei tudo. Eu sacrifiquei a última coisa que eu tinha. Se o Senhor não se mover agora, meus filhos vão morrer. Eu não estou pedindo riqueza. Eu não estou pedindo luxo. Eu só estou pedindo pão. Eu só estou pedindo que o Senhor honre esse sacrifício. Eu plantei a última semente na terra seca porque eu confio que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que faz brotar vida no deserto. O Senhor é o Deus que multiplica. Então eu estou clamando agora: multiplica minha semente, manda a chuva, manda a provisão, porque se o Senhor não fizer, eu e meus filhos vamos morrer aqui mesmo, nessa terra que não produz mais nada." A voz de Yara subiu de tom, misturada com soluços e gritos. "Eu sei que o Senhor vê, eu sei que o Senhor escuta, eu sei que o Senhor não abandona a viúva e o órfão. A Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta ao Senhor. Então eu estou emprestando ao Senhor a última coisa que eu tenho. Eu estou dando tudo. Agora é com o Senhor. Faz o milagre, Senhor. Faz o impossível, porque eu já fiz a minha parte. Eu sacrifiquei, eu confiei. Agora é a vez do Senhor mostrar que o sacrifício não é em vão." João abraçou a mãe, chorando. Maria repetia: "Jesus tem pena da gente." Pedro, mesmo pequeno, estendia as mãozinhas para o céu, imitando a mãe. E algo começou a mudar no ar. Uma sensação estranha, um peso diferente,
como se o próprio universo estivesse prestando atenção naquela oração. Os vizinhos começaram a se retirar, alguns balançando a cabeça com pena, outros com desdém. "Amanhã vamos estar enterrando essas crianças", comentou alguém. "Deus não responde esse tipo de loucura", disse outro. Mas Dona Francisca, mesmo cética, sentiu algo diferente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela olhou para o céu azul, sem uma única nuvem, e sussurrou para si mesma: "Será que?" Yara permaneceu ali, de joelhos, por horas, até que o sol começou a descer no horizonte. Ela regou aquela terra seca com suas lágrimas, porque água não tinha. Sussurrou promessas para Deus. Declarou que se ele fizesse o milagre, ela contaria para o mundo inteiro. Ela não sabia como, não sabia quando, mas alguma coisa profunda dentro dela, mais forte que a razão, mais forte que a fome, mais forte que o desespero, dizia: "Vai acontecer. O milagre vai acontecer." Quando finalmente se levantou para voltar para casa com os filhos, Yara olhou para trás, para aquele pedacinho de terra onde enterrara sua última esperança, e sussurrou: "Agora é com você, Senhor. Eu fiz o sacrifício. Agora, mostra teu poder." Compartilhe este vídeo com quem precisa de um milagre de provisão urgente. A noite caiu sobre Riacho Seco como um manto pesado de escuridão. Yara e seus filhos voltaram para casa em silêncio, arrastando os pés, cada passo um esforço sobre-humano. Não havia janta. Não havia esperança visível. Apenas uma fé teimosa que Yara se recusava a soltar, mesmo quando tudo dentro dela gritava que havia cometido o maior erro de sua vida. As crianças se deitaram na esteira, abraçadas umas às outras para se aquecer, mesmo com o calor da noite. Yara sentou-se na porta, olhando para as estrelas. Seu corpo doía. Sua alma doía mais ainda. As dúvidas começaram a invadir como ratos na escuridão. E se eu tiver matado meus filhos? E se Deus não responder? E se eu for apenas uma louca que sacrificou a última chance de vida por causa de uma ilusão? Mas então, algo extraordinário começou a acontecer. Por volta das 10 horas da noite, um vento começou a soprar. Não era o vento quente e seco de sempre. Era um vento diferente, fresco, úmido, trazendo um cheiro que Yara não sentia há mais de 2 anos. Cheiro de chuva. Ela se levantou de um pulo, o coração disparando no peito. "Não é possível", sussurrou, olhando para o céu. As estrelas começaram a desaparecer. Nuvens, escuras e pesadas, começaram a se formar do nada, cobrindo o céu numa velocidade impossível. O vento aumentou, levantando a poeira seca, fazendo a porta bater. Os filhos de Yara acordaram assustados. "Mãe, o que está acontecendo?" João perguntou, os olhos arregalados. Yara saiu correndo para fora da casa, o corpo fraco e esquecido, as lágrimas já escorrendo pelo rosto. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, olhando para o céu com expressões de choque total. "Não é possível", gritou Dona Francisca. São nuvens de verdade." O velho Zé da Baixa caiu de joelhos, tremendo. É um milagre de Deus." E então a primeira gota caiu, pesada, fria, real. Caiu na testa de Yara, escorreu pelo rosto como uma bênção líquida. Uma segunda gota, uma terceira. E de repente, como se os céus tivessem se aberto de uma vez só, a chuva desabou. Não era uma chuvinha, era uma tempestade, um dilúvio, uma cascata de água vinda direto do trono de Deus. Yara caiu de joelhos no meio da rua, os braços abertos, o rosto virado para cima, deixando a água da chuva lavar seu corpo, suas lágrimas, sua dor. "Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada." Ela gritava e chorava ao mesmo tempo, enquanto a chuva caía como se o próprio céu estivesse chorando de alegria. Os filhos correram para fora, dançando na chuva, rindo pela primeira vez em meses. João girava de braços abertos. Maria abria a boca para beber a água que caía do céu. Pedro pulava nas poças que começavam a se formar, suas risadinhas ecoando pela noite. Era uma cena de pura alegria no meio da desolação. Os vizinhos todos saíram, homens, mulheres, crianças, velhos, todos dançando, chorando, abraçando-se. Dona Francisca correu até Yara e abraçou-a com força.
Perdoa eu ter duvidado. Perdoa. Teu Deus é real. Teu Deus é poderoso. Pessoas que mal se falavam se abraçavam. Inimigos antigos choravam juntos. O povoado inteiro se uniu numa celebração espontânea do milagre que não podiam negar. Mas o milagre não parou por aí. Quando o dia amanheceu, depois de uma noite inteira de chuva que encheu as cisternas, os açudes, que transformou o chão de poeira em lama fértil, Yara correu até o lugar onde havia plantado a semente. Seus olhos não acreditaram no que viram. Ali onde ontem ela havia enterrado uma única semente na terra seca, havia um broto. Um broto verde, viçoso, forte, com quase 15 centímetros de altura. Era impossível. Totalmente impossível. Uma semente plantada há menos de 24 horas não poderia ter germinado, muito menos crescido tanto. As leis da natureza gritavam que aquilo não podia existir. Mas ali estava, real, verde, vivo. Um milagre que desafiava toda a lógica. João chegou correndo e parou ao lado da mãe, boquiaberto. Mãe, como? Maria apontou para o broto com os olhinhos brilhando. Jesus fez, mãe. Jesus fez. Yara caiu de joelhos novamente, as mãos tremendo, tocando aquele broto impossível como se fosse a coisa mais sagrada do mundo. Mas o milagre ainda não tinha terminado. Enquanto Yara e as crianças observavam o broto, admirando a obra impossível de Deus, eles ouviram gritos vindo da estrada. Era o velho Zé da Baixa correndo, sim, correndo, ele que mal conseguia andar, e gritando: um caminhão de mantimentos, vem vindo para cá. Todos correram para a entrada do povoado, e lá estava, um caminhão enorme carregado de sacos de farinha, feijão, arroz, açúcar, sal, latas de óleo. O motorista desceu confuso. Eu ia passar direto por aqui, ele disse, mas alguma coisa me forçou a parar. Eu senti que tinha que deixar mantimentos aqui. Não sei explicar. Foi como se alguém tivesse guiado meu caminhão para cá. Yara olhou para o céu, as lágrimas caindo sem parar. O sacrifício de uma semente havia desencadeado uma cascata de milagres. A chuva impossível, o broto que cresceu em horas, a provisão que chegou sem ser chamada. Deus não apenas respondeu, ele respondeu com abundância, com excesso, com generosidade que envergonhava toda dúvida. Deixe seu like agora se você acredita que o poder do sacrifício move o coração de Deus. Os dias que se seguiram ao milagre foram como viver num sonho. A chuva que caíra naquela noite impossível não foi um evento isolado. Durante toda a semana seguinte, chuvas regulares e abundantes caíram sobre Riacho Seco, transformando completamente a paisagem. A terra rachada virou lama fértil. Os riachos secos começaram a correr novamente. As cisternas transbordavam. A caatinga morta começou a dar sinais de vida, com brotos verdes emergindo por todos os lados. Mas o milagre que mais impressionava a todos era o pé de milho de Yara. Em uma semana, aquele broto impossível havia crescido para mais de meio metro de altura. Era um crescimento que desafiava todas as leis da botânica. Agrônomos da cidade vizinha vieram ver e ficaram boquiabertos. Isso é cientificamente impossível, disse um deles. Mas aqui está. Um crescimento que normalmente levaria meses aconteceu em dias. Mais impressionante ainda, o pé de milho estava cheio de espigas. Não uma, não duas, mas 12 espigas enormes, pesadas, com grãos perfeitos e dourados. Uma única semente havia se multiplicado de forma tão abundante que produziria sementes suficientes para plantar todo o povoado. Era a multiplicação literal. Era a matemática de Deus, onde 1 mais 1 não é igual a 2, mas igual a 1000. Yara colheu a primeira espiga na presença de todo o povoado. As pessoas se aglomeraram ao redor daquele pé de milho milagroso, algumas caindo de joelhos, outras chorando, todas testemunhando algo que contariam para os filhos e netos. Quando Yara abriu a primeira espiga e viu aqueles grãos perfeitos, ela ergueu a espiga para o céu e declarou em voz alta: Este é o Deus que multiplica, este é o Deus que honra o sacrifício, este é o Deus que não abandona a viúva e o órfão. A notícia do milagre começou a se espalhar, primeiro para os povoados vizinhos,
depois para as cidades próximas. Logo, Riacho Seco começou a receber visitantes. Pessoas que queriam ver o pé de milho milagroso. Pessoas que queriam ouvir o testemunho de Iara. Pessoas que traziam ofertas, mantimentos, dinheiro, porque queriam participar daquele movimento de Deus. Um fazendeiro rico de uma cidade distante, tocado pela história, doou terras para que as famílias de Riacho Seco pudessem plantar. Um comerciante forneceu sementes de graça. Uma cooperativa ofereceu ferramentas agrícolas. Era como se a generosidade de Deus estivesse contagiando os corações humanos. O sacrifício de uma viúva pobre havia aberto as comportas da bênção, não só para ela, mas para todo o povoado. João, o filho mais velho de Iara, que estava à beira da morte uma semana antes, agora corria pelos campos verdes, ajudando a plantar as sementes que vieram do milho milagroso. Maria cantava canções de louvor que aprendera com a mãe, sua voz infantil ecoando pela paisagem transformada. O pequeno Pedro, que mamava num peito seco, agora tinha a barriguinha cheia e as bochechas rosadas, brincando com outras crianças que também haviam sido resgatadas da fome. Mas a provisão não foi apenas material. Algo profundo havia mudado no coração do povo de Riacho Seco. A fé que estava morta como a terra seca havia sido ressuscitada. As pessoas começaram a orar juntas, formaram um grupo de oração debaixo de um juazeiro, o mesmo juazeiro que antes parecia morto e agora estava cheio de folhas verdes. Dona Francisca, que duvidara de Iara, tornou-se sua melhor amiga e parceira de oração. O velho Zé da Baixa, que mal andava, agora liderava os trabalhos comunitários com vigor renovado. Iara se tornou uma espécie de líder espiritual involuntária. As pessoas vinham pedir conselhos, buscar oração, compartilhar suas próprias lutas. E ela sempre dizia a mesma coisa. Eu não sou ninguém especial. Eu só fiz o que Deus mandou meu coração fazer. Eu sacrifiquei o último que eu tinha e confiei. E Deus fez o resto. Ele sempre faz. A gente só precisa ter coragem de dar o primeiro passo de fé. 3 meses depois do milagre, Riacho Seco era irreconhecível. Os campos estavam verdes. As colheitas eram abundantes. As famílias tinham comida de sobra. O povoado que estava morrendo agora prosperava. Construíram uma escola pequena. Reformaram a igrejinha que estava caindo aos pedaços. Abriram um poço artesiano que garantia água durante todo o ano. E no centro do povoado, preservado com todo cuidado, estava o pé de milho milagroso. Mesmo depois de ter dado suas espigas, ele continuou crescendo, florescendo novamente, produzindo mais e mais. Era como se Deus quisesse manter ali um memorial permanente do que acontece quando alguém tem coragem de sacrificar o último, de confiar no impossível, de plantar quando tudo diz para desistir. Iara olhava para aquele pé de milho todos os dias, e toda vez ela se lembrava da noite de desespero quando segurou aquela única semente e teve que escolher entre a última refeição e o último ato de fé. Toda vez, lágrimas de gratidão escorriam pelo seu rosto, porque agora ela entendia. Deus não estava testando sua fé naquela noite terrível. Ele estava preparando seu testemunho. Ele estava escrevendo uma história que seria contada por gerações. Jornalistas começaram a aparecer. Um repórter de uma rádio famosa veio entrevistar Iara. Sua história foi ao ar e tocou milhões de corações pelo Brasil inteiro. Cartas começaram a chegar de todo o país, pessoas contando como o testemunho de Iara havia renovado sua própria fé. Famílias em situações desesperadoras que, inspiradas pela coragem da viúva do sertão, fizeram seus próprios sacrifícios de fé e testemunharam seus próprios milagres. Um pastor de uma igreja grande na capital ofereceu ajuda financeira, mas Iara recusou educadamente. O Senhor já proveu tudo que a gente precisa, ela disse. Mas se o Senhor quiser ajudar, há outros povoados ainda sofrendo com a seca. Leve essa história para eles, leve essa esperança. E assim foi feito. O testemunho de Iara se tornou uma onda de fé que varreu o sertão, inspirando outros a confiar, a sacrificar, a crer no impossível. Dona Francisca, que antes zombara da decisão de Iara, agora testemunhava com lágrimas.
Eu vi com meus próprios olhos. Eu zombei dela. Eu disse que ela estava matando os filhos, mas ela tinha razão. Deus honrou a fé dela de uma forma que envergonhou minha incredulidade. Agora eu sei. Quando a gente dá tudo para Deus, Ele devolve multiplicado. Sempre. O velho Zé da Baixa, curadas suas pernas de forma inexplicável, depois daquela noite de chuva milagrosa, percorria os povoados vizinhos contando: eu vi uma mulher plantar uma semente na terra seca. Todo mundo disse que ela era louca. Mas eu vi o céu se abrir. Eu vi a chuva cair onde não tinha nenhuma nuvem. Eu vi um pé de milho crescer em horas. E eu vi minha própria vida ser transformada. Se Deus fez isso por ela, Ele pode fazer por qualquer um que tiver coragem de confiar. As sementes do milho milagroso foram distribuídas para outros povoados. E onde quer que fossem plantadas com fé, os resultados eram extraordinários. Não eram sempre milagrosos no sentido sobrenatural, mas as colheitas eram sempre abundantes, sempre suficientes, sempre mais do que o esperado. Era como se aquelas sementes carregassem não apenas genética de milho, mas a genética da fé, a memória do milagre, a promessa de que Deus multiplica o que é semeado com sacrifício. A história de Yara chegou até uma universidade agrícola, onde um professor de botânica, um homem cético e científico, decidiu investigar. Ele veio a Riacho Seco esperando encontrar uma explicação natural. Analisou o solo, estudou o clima, examinou as sementes. No final, ele escreveu em seu relatório: os dados não fazem sentido. O crescimento registrado viola princípios estabelecidos da biologia vegetal. A única conclusão que posso tirar, embora contrarie minha formação científica, é que houve uma intervenção que a ciência não pode explicar. Chamem de milagre, chamem do que quiserem. Mas algo além das leis naturais aconteceu aqui. E Yara? Ela continuou sendo a mesma mulher humilde. Não se orgulhou, não se exaltou. Quando as pessoas a chamavam de santa, ela ria e dizia: eu não sou santa, eu sou apenas uma mãe desesperada que não teve outra escolha a não ser confiar em Deus. Qualquer um no meu lugar teria feito o mesmo. Mas ela sabia, no fundo do coração, que não era verdade. Muitos no lugar dela teriam comido a última semente. Ela escolheu plantar, e essa escolha mudou tudo. Inscreva-se no canal para não perder o final da história e os próximos milagres. 5 anos se passaram desde aquela noite impossível, em que os céus se abriram sobre Riacho Seco. O que antes era um povoado esquecido, morrendo sob o sol inclemente da seca, havia se transformado num exemplo de prosperidade e fé para toda a região. As mudanças eram tão profundas que pessoas de outras cidades vinham apenas para ver com os próprios olhos o lugar do milagre. A casa de Taipa, onde Yara e seus filhos quase morreram de fome, havia sido reformada. Não era um palácio, porque Yara não tinha ambições de riqueza ostensiva, mas era uma casa digna, com paredes de tijolo, telhado novo, janelas com vidro e, o mais importante, uma despensa sempre cheia. João, agora com 14 anos, era um rapaz forte e saudável, estudando numa escola da cidade grande graças a uma bolsa que ganhara. Maria, com 11 anos, ajudava a mãe e cantava no coral da igreja nova que o povoado construíra. Pedro, agora com 8 anos, era uma criança alegre e cheia de vida, sem memória dos dias terríveis da fome, mas sempre ouvindo a história de como Deus salvou sua família. A fazenda comunitária que os moradores de Riacho Seco criaram com as terras doadas prosperava além de todas as expectativas. Os campos de milho, todos plantados com descendentes daquela semente milagrosa, produziam colheitas fartas ano após ano. Mas não era só milho. Feijão, mandioca, hortaliças, frutas, tudo crescia com vigor incomum naquela terra que Deus havia abençoado. O pé de milho original, o primeiro milagre, ainda estava lá. Já não produzia mais, mas havia sido preservado, seco e forte como um monumento. Em volta dele, construíram um pequeno memorial onde Yara colocou uma placa simples. Aqui Deus multiplicou uma semente e restaurou um povo. Quando você der o último que você tem, Deus dará o primeiro do que ele tem. Nunca duvide do poder do sacrifício. Yara, agora com 37 anos,
mas com o rosto rejuvenescido pela paz e pela alegria, tornara-se uma líder respeitada. Ela nunca buscou fama ou reconhecimento, mas eles vieram naturalmente. Governadores a visitaram. Programas de televisão a entrevistaram. Igrejas de todo o Brasil a convidaram para contar seu testemunho. E ela sempre ia, sempre contava, sempre glorificava a Deus, nunca a si mesma. Numa tarde de domingo, 5 anos e 3 meses depois do milagre, Yara estava sentada debaixo de uma mangueira frondosa, plantada logo após a chuva milagrosa e que já dava frutos doces. Cercada por um grupo de crianças que pediam para ouvir a história da semente pela 1000ª vez. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem conhece o poder de Deus por experiência própria, e começou. Era uma vez uma mulher muito pobre que não tinha nada para dar de comer aos filhos. Ela achou uma última semente e teve que escolher: comer hoje e morrer amanhã, ou plantar com fé e confiar em Deus. Ela escolheu confiar. E Deus? Deus fez o impossível. Ele mandou chuva onde não tinha nuvem. Ele fez crescer uma planta em horas. Ele multiplicou uma semente em milhares. E sabe o que eu aprendi, meus queridos? Eu aprendi que Deus não precisa de muito. Ele só precisa de tudo. Quando você dá tudo o que você tem, por menor que seja, Deus pega aquilo e faz milagres. As crianças ouviam fascinadas, mesmo aquelas que já conheciam a história de cor. Porque não era apenas uma história, era a fundação daquele lugar, o DNA espiritual de Riacho Seco. A razão pela qual aquele povoado era diferente de todos os outros. Dona Francisca, agora uma senhora de cabelos brancos, mas cheia de vida, aproximou-se do grupo. Conta para eles a parte que eu mais gosto, Yara. Conta sobre os vizinhos que duvidaram. Yara riu. Francisca, você sempre quer que eu conte essa parte porque você estava entre os que duvidaram. As duas riram juntas, aquela risada de quem passou pelo fogo e saiu mais forte. É verdade, continuou Yara. Quase todo mundo duvidou. Eles me chamaram de louca. Disseram que eu estava matando meus filhos. E sabe de uma coisa? Eles tinham razão para duvidar, porque do ponto de vista humano, plantar a última semente na terra seca era loucura mesmo. Mas a fé verdadeira sempre parece loucura para quem não tem fé. A fé verdadeira é fazer o que Deus manda mesmo quando não faz sentido. É obedecer mesmo quando tudo grita para desobedecer. O velho Zé da Baixa, que passava por ali apoiado numa bengala, mais por costume do que por necessidade, já que suas pernas haviam sido curadas, parou para acrescentar: e eu vou dizer uma coisa para vocês, meninos e meninas. Eu vivi quase 80 anos nessa terra. Vi muita coisa. Mas nunca vi Deus se mover como Ele se moveu naquela noite. E sabe por quê? Porque nunca vi ninguém sacrificar como Yara sacrificou. Ela não deu o que sobrava. Ela deu o último, e Deus honra quem honra o último. João, que voltara da cidade para o fim de semana, juntou-se ao grupo. Ele estava forte, saudável, inteligente, prestes a entrar na universidade. Era quase impossível acreditar que aquele jovem promissor era o mesmo menino esquelético que estava à beira da morte 5 anos antes. Mãe, disse ele, abraçando Yara pelos ombros, conta para eles o que você sempre me diz sobre o sacrifício. Yara olhou para o filho com olhos brilhando de orgulho e amor. Eu sempre digo para meus filhos, o sacrifício que você não faz hoje é o milagre que você não vê amanhã. Deus está sempre pronto para fazer o impossível, mas Ele espera que a gente faça a nossa parte. E nossa parte é confiar, é dar, é sacrificar, é plantar mesmo quando a terra está seca. Maria, que estava praticando cânticos para o culto da noite, aproximou-se cantando uma música que ela mesma havia composto sobre a história da família. Uma semente, uma oração, um milagre na escuridão. Deus multiplica o que é dado quando o coração é consagrado. Sua voz doce encheu o ar, e logo outras vozes se juntaram, criando uma harmonia espontânea que ecoou por Riacho Seco. Naquele momento, um carro parou na entrada do povoado. Dele desceu uma família, pai, mãe e 2 filhos pequenos, todos com a aparência de quem passou por dificuldades.
O homem perguntou a alguém onde poderia encontrar a dona Yara. Quando o trouxeram até ela, ele caiu de joelhos, chorando. Senhora Yara, disse ele entre soluços, eu dirigi 5 horas para chegar aqui. Eu perdi meu emprego. Minha casa está sendo tomada pelo banco. Meus filhos estão passando necessidade. Eu ouvi sua história no rádio e alguma coisa dentro de mim disse que eu precisava vir aqui. Eu preciso aprender a ter fé como a senhora teve. Eu preciso aprender a sacrificar, porque eu já não tenho mais nada. Yara ajoelhou-se ao lado dele, segurando suas mãos. Meu irmão, você veio ao lugar certo, porque aqui você vai aprender que, quando parece que acabou, é aí que Deus está prestes a começar. Você tem alguma coisa? Qualquer coisa? O homem pensou e tirou do bolso algumas moedas. Só tenho isso, uns 15 reais. É tudo o que sobrou. Yara sorriu, aquele sorriso de quem conhece o final da história. Então você tem o suficiente, porque Deus não precisa de muito, Ele precisa de tudo. Você está disposto a dar esse tudo para Ele? Você está disposto a fazer o sacrifício? O homem olhou para as moedas, depois para os filhos, depois para Yara. E então, com voz firme, disse, sim, eu estou. Naquela noite, debaixo das estrelas, no mesmo lugar onde Yara havia plantado a semente 5 anos antes, aquele homem plantou suas próprias sementes, atos simbólicos de fé, orações de entrega, decisões de confiar. E Yara orou com ele, assim como todo o povoado de Riacho Seco se juntou na oração. Porque eles sabiam, eles haviam visto, eles eram testemunhas vivas de que Deus honra o sacrifício. Meses depois, aquele homem voltou a Riacho Seco, mas não voltou dirigindo um carro velho. Voltou num carro novo, trazendo ofertas para o povoado, lágrimas de gratidão nos olhos. Funcionou, ele disse. 2 semanas depois que voltei, recebi uma proposta de emprego melhor do que o que eu tinha perdido. O banco parou o processo de tomada da casa. Meus filhos estão bem. E tudo começou quando eu tive coragem de fazer o que a senhora fez, dar o último que eu tinha e confiar. E assim, a história de Yara continuou se multiplicando. Não era mais só sobre uma mulher e uma semente. Era sobre um princípio eterno do reino de Deus. Quando você semeia no sacrifício, você colhe no milagre. Quando você planta na escassez com fé, Deus faz brotar abundância. Quando você dá o último que você tem, Deus libera o primeiro do que ele tem. Hoje, mais de uma década depois daquele dia terrível em que Yara quase perdeu tudo, Riacho Seco é conhecido em toda a região como o povoado do milagre. Milhares já visitaram, milhares ouviram a história, milhares foram inspirados a fazer seus próprios sacrifícios de fé. E todos levam consigo a mesma lição. Deus multiplica o que é semeado em fé, não importa quão pequeno seja. Yara, agora uma mulher de paz profunda e alegria inabalável, termina cada testemunho com as mesmas palavras. Eu não sei qual é sua última semente. Talvez seja dinheiro, talvez seja tempo, talvez seja um sonho, talvez seja o próprio orgulho. Mas eu sei disso. Se você tiver coragem de plantar essa semente com fé, de fazer o sacrifício que Deus está pedindo, você vai ver o impossível acontecer. Porque o Deus que mandou chuva na minha terra seca é o mesmo Deus que vai mandar chuva na sua vida seca. Ele não mudou. Ele não falha. Ele apenas espera que você dê o primeiro passo de fé. E quando você der, prepare-se, porque o milagre está a caminho. Qual foi o maior sacrifício de fé que você já fez? Conte nos comentários e diga de qual estado você assiste.